Abram, meus queridos irmãos, as vossas Bíblias em Hebreus. Glórias ao nome do Senhor. Hebreus, irmãos, ele escreveu quase a mesma coisa que os evangelhos, que a carta paulina. A diferença de Hebreus é a sua linguagem. A linguagem de Hebreus é uma linguagem muito culta. E às vezes muitos não pregam Hebreus porque acabam não entendendo. Eu gostaria que você abrisse, irmão, a sua Bíblia. Do escritor aos Hebreus, porque não sabemos quem escreveu, do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 35, versículo de número 35 até o versículo 38. Hebreus, capítulo de número 10, versículos 35 até o versículo 38. Glórias ao nome do Senhor. Sentado mesmo, irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, capítulo 10, versículo 35: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Curve sua cabeça, Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo Consolador, Jesus Cristo, estamos diante do teu povo, diante de tua presença com essa palavra. Sempre vamos dizer, coloca fogo em minhas mãos, prega, Espírito Santo, prega, entra nos corações com intrepidez, venha pregar a tua palavra, opera o milagre, nós queremos te agradecer, amém. Glória a Deus. Irmãos, este versículo, o justo viverá pela fé, ele foi grande inspiração para o grande reformista Martinho Lutero. Não é porque, irmãos, Martinho Lutero estava falando com a igreja aqui, grande problema lá no Uber lá, que o rapaz queria pregar de todo jeito. As pessoas acham que pode pregar de qualquer jeito sem tomar cuidado com a sua confissão de fé. Não é assim que funciona, não, irmãos. Senão é só mais um ateu, é só mais um fariseu. Tem que tomar cuidado com a confissão de fé. Tem que tomar cuidado se estamos obedecendo ou não, guardando os mandamentos. Mas o grande reformista Martinho Lutero, ele era padre. A reforma protestante se comemora no dia 31 de outubro. O crente não comemora Dia das Bruxas, o crente comemora o dia da reforma protestante. Eu, pastor Letiel, comemoro o aniversário da pastora Valdirene. Aleluia, glória a Deus. Eu fico impressionado, o jovem da igreja, nós temos que falar, não está aqui, tem que falar, não é da nossa igreja. Ele preocupado, fazia obra de Deus, fora de fazer, falou, o pessoal falou isso, aquilo. De repente eu vejo ele todo com uma foto, toda com a cara de colocado cicatriz na sua cara. Você vai fazer o quê, mano? Eu fui comemorar o Dia das Bruxas. Eu falei, não, meu irmão, crente não comemora o Dia das Bruxas, não. Você vai pegar demônio, vai pegar seta, meu querido. Você não era pregador da palavra de Deus, dirigiu igreja. Você não sabe isso. Às vezes, irmão, nós temos que falar, você não sabe isso, meu irmão. Você tem que falar pro seu irmão, ô meu irmão, você não sabe isso, crente não faz isso, não. Comemorar Dia das Bruxas. Misericórdia, irmãos. Crente no dia 31 de outubro comemora o dia da reforma protestante. Então quem fez a reforma protestante foi Martinho Lutero. Obrigado, pastora. Martinho Lutero, irmão, pensa que foi fácil para ele. Às vezes a gente vem na igreja e acha que é difícil. Martinho Lutero era padre. Ele naquele ano, era um ano bem perto do descobrimento do Brasil.
Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Corrija-me se estiver errado. Amém. E já nesse século 1500, antes do povo, 1490, 1499, estava um grande auge das indulgências. Eles não tinham poder sobre o milagre não, aqueles padres não tinham poder sobre o milagre não. Pensa que era assim, orar pela tua vida e você ser curado? Não. Mas vendia-se muito caro as indulgências. Ora, falava, ó, para você entrar no céu é preciso que você pague tributo. Tanto é aqui, ó. E Martinho Lutero sofria com seu pai, que estava muito doente, católico, criado aos pés dos padres. Era um grande período, irmãos, das indulgências. Cobrava-se caro. E Martinho Lutero, ele não via milagre no seu pai. Falaram para ele, ó, Martinho Lutero, além de você pagar, é muito difícil o milagre para a vida do seu pai. Você vai ter que subir as escadarias. Escadaria alta. E ali ele está de joelho, subindo aquela escadaria. É bom pregar isso para você ver como que o sacrifício era difícil. Nós não estamos falando nem da época do Senhor Jesus. Nós não estamos falando nem da época da perseguição romana, perseguição imperial. Nós estamos falando do tempo da nossa era, 1500. E vai lá, Martinho Lutero de joelhos, subindo as escadarias. Já tinha pago um valor alto de indulgência para ver se o seu pai conseguiria ser curado. Meu Jesus. É naquela época mesmo, irmão, que a igreja romana, já naquela época, obrigava o culto mariano, a missa aos mortos, o culto aos mortos, as missas, o purgatório. Olha, Papa Pio X, quando falava sobre o purgatório, falava, olha, o purgatório é para aqueles que fizeram aqueles pecados, que não era tão aquele pecado, mas não teve como Maria interceder, então ele não poderia chegar aos céus, então ele ia primeiro, entrava no buraco lá, ia para o purgatório, para ser queimado pelo fogo. Interpretava errado as obras que são passadas pelo fogo. Mas o apóstolo Paulo, e já vou terminar, irmãos, a história de Martinho Lutero. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, meus queridos irmãos, que o sacrifício de Cristo era pleno e definitivo. Então ele vai falando sobre o sacrifício de todos. Uma vez por ano, as pessoas tinham que ir sacrificar, porque precisava se aperfeiçoar e que os seus pecados, através da sua consciência, eles fossem purificados. Mas nesse sacrifício do Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus vai dizer que todos os anos eles faziam comemoração dos pecados. Mas quando ele vem interpretar, ele fala, olha, mas as pessoas saíam das suas casas, iam até o sacerdote, levavam o seu animal, para que o sacerdote aspergisse o sangue daquele animal, para os seus pecados serem purificados. Meu Deus. Ele traz uma orientação. Mas é impossível que sangue de touros, evangelista, purifique pecado algum. É impossível que sangue de touro purifique pecado algum. E ele vai falando, vai interpretando, falando, oferecendo para sempre um sacrifício pelos pecados. Ele vai falando por Jesus, vai apresentando Jesus. Ele está sentado à destra de Deus. Ele vai dizendo que, como uma assombração,
Jesus Cristo, quando morreu, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele vai apresentando o Espírito Santo, que testifica, porque disse que essa é a nova aliança, que farei com o meu povo, que poria as suas leis em seus corações, e escreveria entendimento, e jamais nos lembraríamos de nossos pecados e nossas iniquidades. O Senhor não lembraria mais do seu pecado, do meu pecado, da minha iniquidade, da sua iniquidade. Por quê, irmãos? Porque eu e você temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por isso nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas como, pastor? Pelo novo caminho, vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, que rasgou-se de alto a baixo, pela sua carne, e temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí nós temos que chegar com um verdadeiro coração de inteireza, fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado de água limpa. Olha a diferença, ele traz uma cultura muito grande. O escritor de Hebreus fala tudo que já tem na Bíblia, mas a sua cultura era muito grande. Ele falava para a pessoa erudita. Aí ele vai falando: olha, retenhamos firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele não fala coisa extraordinária, coisa divina, falando: olha, irmão, pode ficar firme, pode ficar servindo a Deus, porque fiel é o que prometeu. Ele falava já: olha, consideremos uns aos outros. É mentira, irmãos. O adversário coloca na cabeça das pessoas: lá na igreja vai para brigar. Ninguém vem na igreja para brigar, não. Ninguém vem na igreja para falar um do outro, não. Se alguém comenta em casa, tá? Não comenta com a sua esposa, com o seu cônjuge. Isso aí não é fofoca. Mas na igreja nós viemos para adorar. Eu fico impressionado que as pessoas não sabem. Nós viemos na igreja para sacrificar, para adorar. Mas alguém pergunta: que sacrifício é esse, pastor? Eu sempre respondo: sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, culto racional. Maravilhoso, Jesus. Irmãos, é tão interessante esse escritor aos Hebreus, que no versículo 25 ele até fala: olha, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Nem na nossa congregação a gente pode deixar quando tem culto, porque vai faltar. Até isso é Bíblia, até isso não é coisa inventada do pastor, do dirigente da igreja. Tudo isso o escritor aos Hebreus vai admoestando a igreja: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando. Às vezes a gente não quer ser admoestado, mas a palavra nos ensina que tem que se admoestar uns aos outros, quanto mais quando vês que vai aproximando aquele dia. Irmãos, o grande sábio já escrevia: é melhor um jovem pobre e sábio do que um rei, ou rico, ou um velho rico, mas que não se deixa se admoestar. É muito melhor um jovem pobre que se deixa admoestar do que um velho, um rico, um rei que não se deixa admoestar. A palavra não orienta que tem que se admoestar mesmo. Para quê, pastor? Para quê? Porque, irmãos, existe o pecado voluntário. E o pecado voluntário, irmão, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí se a palavra fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou pregar para crer? Se não resta mais sacrifício pelos pecados, como é que alguém vai ser salvo do pecado voluntário? Através da admoestação. Porque uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo há de devorar os adversários. Mas eu volto aqui agora para dizer os versículos chaves que lemos. Irmãos, aguenta só mais um pouquinho, alguém vai falar. Mas está desde o século I falando isso. Desde o século 33 falando que Jesus Cristo voltará. Mas Ele pode voltar para mim e para você, meu irmão. Para Deus, irmão, 1000 anos é como um dia.
Se passou 2000 anos, é 2 dias para Deus. Porque Ele prefere estabelecer a graça. E a pessoa, ele vier hoje, nós não subimos. Nossos entes queridos, a gente queria que isso acontecesse. Não, então Ele vai tendo misericórdia daqueles que pecaram voluntariamente, não estão indo com Cristo. Ele fala no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas Ele disse que o justo viveria pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Ainda fala que não abandoneis a vossa confiança, tem um grande galardão. Voltando para Martim Lutero, então ele estava subindo as escadarias, porque quando ele foi, ele não podia chegar nem perto do Papa. Mas então ele falando com os outros padres, falaram para ele: paga essa indulgência, sobe as escadarias, faz o sacrifício pelo teu pai de joelho. Mas como ele era padre, ele conhecia. Martim Lutero vai subir, eu já estou terminando, irmãos. Aquela escadaria, os joelhos doendo. E ele vai subindo, mas o Espírito Santo falou para ele conhecia a palavra. O bom de ler a palavra é isso, irmãos, que o Espírito Santo vai fazer lembrar, porque você leu. Aí ele se depara com este versículo: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer. Ele falou: opa! Se o justo viverá pela fé, então por que eu tenho que pagar a indulgência? Por que eu tenho que fazer esse sacrifício? E ele então começou a escrever, o Espírito Santo orientando. E ele escreveu 95 teses, irmão, contrariando tudo que a igreja romana vinha fazendo neste ano. E estavam perto do descobrimento, já viu o descobrimento do Brasil. E mais ou menos no ano de 1517, Martim Lutero, então, ele coloca as suas 95 teses escritas à mão nas igrejas, irmãos. E os padres, papas ficaram furiosos. Mas o Senhor, meus queridos irmãos, Ele trouxe um grande livramento para a igreja de Martim Lutero. Então não é, meus queridos irmãos, porque teve a igreja católica, a igreja de Constantinopla, quando os imperadores pararam de perseguir a igreja e colocou a igreja cristã, já que a igreja romana também é uma igreja cristã, colocou a igreja cristã como a igreja oficial do Império Romano. Não é por causa disso que o cristianismo saiu da igreja católica. O cristianismo saiu de Jesus, irmãos. Nós somos cristãos. Nós não somos nem crentes, nós somos cristãos. Assim como a igreja romana também é cristã. Assim, irmão, como o espiritismo também é cristão. Assim como as testemunhas de Jeová também é cristã. Tem tantas outras. Estou falando que todas que mencionamos é seita. Assim como outras seitas também são cristãs. Mas, irmão, nós temos que tomar cuidado com o evangelho genuíno. Nós não somos seitas, irmãos. Nós aqui falamos de Jesus. Jesus Cristo. Pastor, então que é igreja? Pastor, é o modo de vida de Jesus. O que Jesus Cristo fez? Paz, amor e perdão. É isso que o crente deve ser. Deve pregar paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz. Lembrei o hino que o pastor deveria louvar. Pastor, eu não acho tanto assim, mas assim, eu sinto muita presença de Deus com esse louvor. A paz. Mas se o pastor quiser louvar outro, deixa Deus ajudar. Irmãos, paz, amor, temos que amar. Perdão, temos que perdoar. Isso é ser crente, isso é ser cristão. É um modo vivente, um modo de vida de Jesus. Muitos não sabem. Passando não sabe o que é crer. É tão bom, você cria a sua família, você crê, você fica precisando de Deus, você vai pagando as contas. É tão bom, irmão, Deus abençoando, vai abrindo porta de emprego. Você constrói a sua casa, é tão maravilhoso. Mais uma vez, a igreja romana fundou a igreja católica. Alguém fala: mas o que é igreja católica, pastor? Eu vou falar de novo. É o culto mariano. Eles dizem que o mediador
entre o homem e Deus é Maria. Não, a palavra de Deus diz que o mediador entre o homem e Deus é Jesus. Ele disse: em nenhum outro há salvação. Atos 1 e 8. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus outro homem não há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Quem? Jesus. Missão forte. Vai ter que crente é, a gente fala, promete quando vai ao cemitério: olha, eu vou fazer uma capela para você. Olha, meu pai viu, minha mãezinha, meu irmãozinho, olha, eu vou vir para você aqui. Depois o crente esquece nunca mais. Estão pecando não, irmão, não estão pecando não. Ele já está no céu, seu irmão já está no céu, seu pai já está no céu, sua mamãe, seu irmãozinho já está no céu. E um dia você vai encontrar ele lá. Apóstolo Paulo diz: consolai uns aos outros com esta palavra. Porque ele diz: olha, acerca dos que dormem, não sejais ignorantes, porque o mesmo Jesus virá com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos nos encontraremos nos ares com ele. Por isso que nós não fazemos missa, culto aos mortos, indulgências, meus queridos. Os irmãos sabem que dogmas são verdades, não tem como refutar os dogmas. Por isso que não se deve refutar. Por isso nós não adoramos ídolos, meus queridos. Mas o evangelho não. O evangelho é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Louvado o nome do Senhor. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma pode vir, pastor Gisele. Ah, pastor, eu vou na igreja, por quê? Porque eu sou justo e eu tenho fé. Eu vou viver pela fé. Mas o que vai acontecer amanhã? Olha, eu estou vivendo pela fé. Eu não sei o que vai acontecer pela manhã. Eu só sei dizer. As pessoas falam: mas eu não sei o seu futuro. Você sabe sim. Olha para o seu presente. Como está o seu presente? Olha para o seu presente. O que você está plantando para o seu presente? O seu presente. O que você está plantando? Aqueles que têm um emprego melhor, está estudando. Aqueles que querem um relacionamento com Deus melhor, está orando, está cultuando, está vindo à igreja. Ele está fazendo as coisas certas para os homens, que é junto com as coisas de Deus. Esse é o seu presente, que você vai estar plantando para o seu futuro. Aí você vai saber como você estará daqui a 10 anos. Talvez você não esteja com a mesma força, com a mesma energia, porque o tempo vai passando para todos. Mas só mais um pouquinho, ele virá e não tardará. É só mais um pouquinho de tempo. Mas nós não somos aqueles que retrocedem, irmãos. Nós somos aqueles que permanecem. Que Deus abençoe a todos, meus queridos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.